Hi guys, how is it going? Como vocês estão? Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula, certo? Que está recheada de informações. Meu nome é Serginho, sou da escola Margarida Gondim, ensino língua inglesa do 6º ao 9º ano, né? Nossa aula vai do 13 ao 17 da semana, tá certo? O nosso conteúdo dessa semana são os comparativos adjetivos. Mas o que são esses comparativos, professor? Para que serve esse comparativo dos adjetivos? Muito simples, pessoal. Comparativo serve para a gente comparar alguma coisa com outra coisa, ou uma pessoa com outra pessoa, né? Então, os comparativos servem para isso. E aí a gente vai, juntamente com esse comparativo, nos adjetivos, tá certo? Que eu vou explicar como é que a gente faz esse comparativo nos adjetivos em língua inglesa, tá certo? E aí eu estou convidando a vocês a sentarem e assistirem e a prestar atenção nesse nosso conteúdo. Tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Então eu tenho, gente, aqui umas regras, né, bastante simples, né, que a gente pode estar sempre olhando, né, visualizando, para que a gente consiga internalizar na nossa mente, tá bom? Língua inglesa, gente, é bom a gente estar sempre olhando, para que a gente não esqueça, tem que se tornar um hábito, né? Mas aí eu trouxe algumas regras aqui, certo? Para a gente ver como é que a gente faz esses comparativos, tá bom? Então, os comparativos, né, dos adjetivos em inglês é muito fácil. Porém, precisa que fiquemos atentos a essas regrinhas, tá certo? Então vamos lá, a nossa primeira regra, tá certo? Os adjetivos terminados em E, por exemplo, a palavra nice, né? Nice, ou late, observem que terminou em E. Agora é interessante a gente prestar atenção que quando, né, eu pronuncio a última letra da palavra, né, eu não preciso dar ênfase a essa letrinha. Por exemplo, nice, fica nice. Eu não posso colocar a entonação forte no I, nice. Então, nice, né? Isso é para a gente aprender a pronunciar corretamente, tá ok? Late, tá vendo? Ó, late, simples, baixinho. Então, quando o adjetivo ele termina na letra E, eu acrescento R, né? Quando eu acrescento esse R, eu tenho, né, um comparativo nesse adjetivo. Esse comparativo adjetivo é da seguinte forma: o mais, por exemplo, eu vou dizer que aquela menina é mais alta do que a outra. Então, esse mais é representado pelo R, ou ER, ou IER em língua inglesa, tá certo? E aí são essas modificações que nós iremos fazer nos adjetivos, tá bom? Quando a gente faz essa modificação, dá esse significado. Por exemplo, a palavra nice, como já terminou em E, eu vou acrescentar só o R, fica nicer, mais belo, mais bonito, né? Late, later, né? Então, assim,
É interessante que a gente perceba, né, que quando terminar em E, a gente acrescenta somente o R. Isso quando o adjetivo termina em E. Na outra regra diz o seguinte: quando os adjetivos de uma sílaba só, né, como fast ou old, né, que a gente vai perceber, ó, quando eu abro a boca, quando eu vou pronunciar a palavra e eu vejo que só tem uma sílaba, eu acrescento o ER. Por exemplo, old, ó, old, uma sílaba, né? Fast, uma sílaba. Então, quando eu tenho, né, um adjetivo que tem uma sílaba só, eu acrescento o ER. Formei o adjetivo, o comparativo do adjetivo, tá certo? Isso é a segunda regra. Na terceira regra, quando o adjetivo, né, terminar em Y, né, o que é que eu vou fazer? Eu retiro esse Y e acrescento um I. Depois eu coloco o ER. Então fica IER, né? Por exemplo, eu tenho uma palavra, né? Funny, fica funner, né? Ou is, fica easier, né? Easier. Percebe? Eu retiro o Y, vejo que terminou em Y, né? A palavra terminou em Y. O que é que eu tenho que fazer? Tirar esse Y e acrescentar um I. Depois eu coloco o ER. Então fica assim, ó. Funny, funnier. Is, easier. Né? Muito sim. A outra regrinha diz que quando os adjetivos terminarem em consoante, vogal e consoante, a gente chama do CVC, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Quando esse adjetivo curto, que é um adjetivo curto, né, de 3 letras apenas, CVC, consoante, vogal e consoante, o que é que a gente vai fazer com esse adjetivo? A gente vai dobrar a consoante final e acrescentar o ER. Por exemplo, a palavra bake. Bake. Olhem aí, ó. B, consoante. I, vogal. G, consoante. Então, eu tenho consoante, vogal, consoante. Eu dobro essa consoante final, que é o G, e acrescento o R. Então, fica bigger, maior. Não é isso? Da mesma forma, factor, fat, né? Consoante, vogal, consoante. Duplico a consoante final e acrescento o ER. Tá bom? Vamos para as outras. Mais 2 regrinhas. Se o adjetivo, gente, tiver 3 ou mais sílabas, a gente não acrescenta nem ER, nem IR, nem o ER. Tá certo? A gente tem uma outra forma para isso. A gente escreve a palavrinha more antes do adjetivo. Por exemplo, a palavra beautiful. Beautiful. Se eu for contar, né, eu vou ver que eu tenho 3 sílabas. Beautiful. 3 sílabas. Então eu coloco antes desse adjetivo, que é bonito, né? Antes, então fica more beautiful, mais bonito, tá certo? A última regra são as suas exceções, né? Você sabe que em todas as suas gramáticas, em toda a gramática, tem suas exceções, né? Tem adjetivo que ele foge de toda essa regra, né? E aí ele tem o seu próprio comparativo. Por exemplo, good fica better, bad, worse, né? Da mesma forma. Lembrando que a gente, nas orações, né, a gente coloca o then,
né, lá no finalzinho, que significa do que. Eu coloquei aqui uns exemplos para a gente se familiarizar, tá bom? Então vamos lá nos exemplos, ó. Strong. Pronuncia essa palavra aí, strong. Né? Strong. Quantas vezes você abre a boca? Você acha que tem quantas sílabas essa palavra? Né? Strong. Né? Strong. Você acha que ela tem consoante, vogal e consoante? Ela é curta? Não. Ela termina em Y para a gente retirar o Y e acrescentar o IR? Não. A gente acrescenta o quê? O ER apenas. Então fica stronger. Stronger. Mais forte. Rafa is stronger than me. Rafa é mais forte do que eu. Né? Ó, percebeu? Ó? Mais. Tá aqui, ó. Né? Rafa é mais forte do que eu. Rafa is stronger than me. Agora a gente vai olhar para essa palavra aqui, ó. Hot. Palavra hot. Né? Quantas sílabas tem a palavra hot? Hot. Né? Ela termina naquela regrinha de consoante, vogal e consoante. Vamos ver se termina. H, consoante. O, vogal. T, consoante. Sim, professor. Termina. E o que é que a gente faz quando nós temos essa regrinha de consoante, vogal e consoante? Hein? A gente duplica a consoante final e acrescenta o ER. Simples assim. Hot fica hotter, mais quente. Então, today is hotter than yesterday. Né? Hoje está mais quente do que ontem. Né? O interessante é que a gente consiga aprender, pessoal, né, só como fazer. Né? Eu quero que a gente aprenda a modificar esse adjetivo, né? Transformar no comparativo. Tá certo? E aí eu tenho mais exemplo. Por exemplo, a palavra old. Se a gente for olhar a regrinha do CVC, do consoante, vogal e consoante, a gente vê que não se encaixa. Né? Também, se a gente for perceber aquela outra regrinha do Y, terminou em Y? Não. Então não acrescento o IER, certo? Então vou acrescentar o que? Apenas o ER. Old, que significa velho, fica older, mais velho, certo? Small, né? Small. Termina naquela regrinha de consoante, vogal consoante? Não. Ótimo, professor. Terminou em Y para a gente acrescentar o IR? Não. Então a gente faz o quê? Isso mesmo. A gente acrescenta apenas o ER. Fica smaller. Smaller. Né? Ok. Safe. Né? Já termina em E. Lembra que é a primeira regrinha? Então eu faço o quê? Acrescento apenas o R. Safer. Né? Seguro, mais seguro. Né? Large. Large. Vejam que termina já em E. Quando terminar em E, a gente acrescenta apenas o ER. Larger. Né? Mais maior, né? Easy. Honra, professor. Terminou em Y essa palavra. O que é que a gente faz quando termina em Y, né? O que é que a gente faz? É o seguinte. A gente vai retirar esse Y, acrescenta, colocar o IR e depois a gente acrescenta o ER. Então fica easier. Easier. Significa fácil, aqui se torna mais fácil. Friendly. Friendly.
Professor, essa palavra tem 3 sílabas, é? É, mas ela termina em Y. Isso. E o que é que a gente faz quando termina em Y, hein? A gente troca o Y pelo I e acrescenta o quê? ER. Então fica friendly, friendler, né? Friendly. Yeah. E bake. Here. Bake. Né? Professor, bake não termina em Y, então nós vamos acrescentar o IER. Actually, né? Tem aquela regrinha que já terminou no ER? Não. Então nós vamos para outra regrinha, né? Que é a regrinha do CVC. É o que eu disse que CVC? Significa o que CVC? Consoante, vogal, consoante. Vamos ver se essa palavrinha bake termina desse jeito, né? Consoante, vogal, consoante. Ok. E o que é que a gente faz? Quando está nessa regrinha, a gente dobra a consoante final e acrescenta o R. Bigger, né? Grande. Hot, né? Como eu já expliquei, hot, consoante, vogal, consoante. H, consoante. O, vogal. T, consoante. Quando tá, né, nessa regra, o que a gente faz? Duplica a consoante final e acrescenta o R. Horror, né? Horror, mais quente, né? Comfortable, comfortable, né? Comfortable, tem quantas sílabas? Tem mais de 3 sílabas, né, tio? Tem. E o que é que a gente faz quando tem mais de 3 sílabas? A gente coloca o R no final do adjetivo? Não. A gente coloca um R só? Não. O que é que a gente faz, então? A gente coloca o more. More, que significa mais. Aqui, ó. Mais confortável, né? E aqui a gente tem um adjetivo que é bem complicado, que eu não vou me deter nessa explicação, certo? Eu coloquei aqui só para dar um exemplo, tá bom? Esse boring, quando o adjetivo, né, terminar em ing, não se aplica aquela regra de acrescentar o R, ou ER, ou IER. Não pode. A gente escreve o more. Simples assim, more. Quando o adjetivo terminar com ing, né, a gente coloca antes deles apenas o more. Certo, pessoal? Desse jeito, tá bom? Então, essa foi nossa aula. Muito obrigado. Assistam várias vezes, né? Eu estarei enviando todo esse material, mais atividades para fixar na nossa mente, tá bom? Então, see you later. Good afternoon e bye bye.